transporte aeromédico, evolução e história. Na mitologia grega, Ícaro ganha asas e estabelece o sonho do homem em voar. Em 21 de novembro de 1783, Pilatre de Rosières de Demarques de Guarlandes, após experimento com balão de setembro de 1783 com animas realizado por Montgolfier, fizeram o primeiro voo na altitude de 3.000 pés por 20 minutos e percorrendo distância de 8 quilômetros na França. Iniciava importante passo onde a conquista do céu, na liberdade de voar, projetava a humanidade sobrepondo seus limites. Em 24 de setembro de 1852, Henri Giffard acopla motor de 3 HP na velocidade de 27 km/h do hipódromo de Paris à cidade, iniciando a era dos dirigíveis. A fisiologia da altitude era desconhecida e logo viriam os sintomas das baixas pressões atmosféricas. A necessidade do transporte militar e feridos foi surgindo, onde na Guerra Franco-Prussiana em 1855 foi amplamente utilizada a remoção e resgate aeromédico. Feridos eram transportados de forma rudimentar para hospitais de campanha, já se observando as vantagens ganhas em tempo e segurança, porém eram transportes realizados com ausência ou limitações de profissionais de saúde, principalmente médicos. Paul Bert, médico fisiologista e o pai da fisiologia da altitude. O primeiro médico fisiologista dedicado à fisiologia da altitude foi Paul Bert, que através de câmara hipobárica, analisou os efeitos da baixa pressão em humanos e animais, sobretudo no sistema respiratório e cardiovascular. Bert demonstrou que o homem não estava adaptado ao ambiente aéreo e estava sujeito a hipóxia, hipotermia, mal-estar intermitente e efeitos deletérios do oxigênio e nitrogênio. Mas a aviação foi desenvolvendo e em dezembro de 1903, Orville e Wilbur Wright, os irmãos Wright, fazem o primeiro voo controlado de um avião com motor, percorrendo 852 pés com o modelo Flier nos Estados Unidos, porém Santos Dumont efetua em outubro de 1906 o primeiro voo homologado da história no avião 14 bis de 50 cavalos, estaria definitivamente inventado o avião. As aeronaves evoluíam, porém os limites da biologia humana impunham estudos. 90% das mortes dos pilotos eram atribuídas a despreparo e consequência da fisiologia do voo. Surgia a medicina aeroespacial objetivando o estudo da fisiologia do voo, contribuindo nos equipamentos e roupas para pilotos e tripulações. Na Primeira Guerra Mundial iniciava os primeiros modelos de aeronaves para transporte aeromédico. Eram rudimentares, despressurizadas, com sistema de rede de oxigênio suplementar, em monomotores de velocidade média de 150 km/h e os feridos encontravam-se em compartimentos à frente do piloto. Já no contexto da Guerra Franco-Prussiana, Henri Dunant, inconformado com a crueldade da guerra, cria a Cruz Vermelha Internacional. Cruz Vermelha Internacional e Equipe de Saúde. Conferência de Genebra na Suíça, que entre muitas medidas estabelece que a equipe de saúde em seus capacetes e braceletes, ambulâncias e aeronaves receberiam o símbolo oficial da cruz em tom avermelhado para identificação do atendimento e transporte de feridos. Após a Primeira Guerra, o sistema de remoção aérea foi desenvolvendo, porém com limitações de custos e pessoal treinado. Aeronaves amplas com médicos e enfermeiros, maior conhecimento da fisiologia do voo e aeroportos homologados, já permitiam o transporte mais adequado e rápido. A Segunda Grande Guerra novamente impulsiona a necessidade de transporte rápido de feridos. Alemães e americanos adaptam aeronaves militares de transporte para ambulâncias aéreas ou com maçãs apropriadas, sistema de aspiração e oxigênio, equipamentos de ventilação não invasiva com máscaras, medicações e com presença dos profissionais de saúde para atendimento. O transporte aéreo organizado para hospitais militares de retaguarda permitia ampliar a remoção de vários pacientes ao mesmo tempo em aviões amplos como o americano DC e Douglas. O helicóptero. Em 1907, Louis Breguet elabora a teoria da asa rotativa. Entre vários experimentos, somente em 1935 finaliza o protótipo com rotor duplo. Porém, a concepção atual dada ao helicóptero com rotor central e de cauda foi elaborada em 1939 através de Igor Sikorsky. O modelo VS-300 voa 1 hora, 32 minutos e 26 segundos. O helicóptero, do grego helix, helicoide, e pteron, asa, logo estaria inserido como aeronave de transporte aeromédico em virtude da sua configuração versátil, não necessitando de pistas e efetuando pouso vertical.
Os primeiros aparelhos equipados para resgate de feridos já surgiram na Segunda Guerra, porém foi na Guerra da Coreia em 1955 que sua utilização foi empregada, onde helicópteros de pequeno porte monopilotado apresentavam maçãs fechadas no esqui protetor. O transporte era rudimentar, em baixa altitude, sem equipe de vigilância durante o voo e já demonstrava a necessidade do piloto em conhecer procedimentos básicos de primeiros atendimento. Em 1962 a Guerra do Vietnã inicia, em terreno acidentado, floresta fechada e graves epidemias, tornou o helicóptero a melhor opção para deslocamento militar e de feridos. O mais utilizado foi H-1, em geral com 2 pilotos, contava com maca interna, equipe de auxiliar ou enfermeiro e médico para sobretudo efetuar resgate de feridos em missões com pouca segurança e sujeita à artilharia inimiga. A Guerra do Vietnã demonstrou a necessidade de treinamento para equipes de saúde específicas, dando início à era da asa rotativa e UTI aéreas. Já nessa época, o médico e engenheiro aeronauta Forrest Bard inventa o mais importante ventilador pulmonar invasivo pressórico designado Bard Mark VII para utilização em UTIs militares e aeronaves de resgate. Apogeu da remoção aérea. Na década de 80 inicia o apogeu do transporte aeromédico. Aeronaves rápidas como jatos tornaram-se verdadeiras UTIs aéreas, com ventiladores pulmonares específicos, desfibriladores, bombas de infusão apropriadas, medicações, monitores cardíacos e principalmente equipe aeromédica treinada. Velocidades de 27 km/h alcançam 900 km/h, em cabines pressurizadas, ambiente confortável para paciente e equipe, com normas internacionais rígidas, proporcionando rapidez e segurança. Histórico do resgate no estado de São Paulo. O primeiro serviço de socorro médico de urgência, provido pelo Estado, na cidade de São Paulo, remonta a 1893, quando médicos do Serviço Legal da Polícia Civil do Estado passaram a atender as emergências da cidade. Com o crescimento da cidade, em 1924, criou-se o Posto Médico da Assistência Policial. Em 1950, o governo do estado passa para o município a responsabilidade do atendimento de urgência, que assume o pronto-socorro de pacientes e que tinha como retaguarda alguns hospitais. Como existiam pronto-socorros isolados, sem retaguarda hospitalar, percebeu-se a necessidade de um sistema de remoção de pacientes para internação. Em 1956, foi instalado o primeiro PABX para atender às necessidades de remoção dos pronto-socorros municipais e também às solicitações da população em situações de urgência e emergência. Nesta época era realizada uma triagem e, dependendo da ocorrência, enviava-se uma ambulância, sem equipamentos específicos, para o local do chamado e tripulada por equipe sem habilidades para o atendimento extra-hospitalar, que além de desenvolverem suas atividades no plantão do pronto-socorro, cumpriam uma escala para eventuais saídas. Este serviço, ao longo dos anos, passou por uma série de mudanças, sendo criada uma central de comunicações, SECOM. Esta central controlava as vagas hospitalares, recebia as solicitações de serviços de emergência feitas pela população, através de ligações telefônicas pagas, e encaminhava para o pronto-socorro ou hospital mais próximo. Em março de 1980, a central passou a atender, por telefone, através dos dígitos 192, tornando-se o órgão centralizador do processo de comunicação. Em 1986, com acordo firmado entre o governo municipal e Federação dos Municípios Canadenses, Toronto, foi possível priorizar a organização do sistema de emergência pré-hospitalar, com incremento do serviço de comunicação de emergência, treinamento de pessoal e planejamento do atendimento em casos de catástrofes e acidentes de grandes proporções. Até a década de 80, a ausência de diretrizes nacionais para a área de emergência, particularmente de APH, atendimento pré-hospitalar, fez com que alguns estados criassem seus serviços, sem uma linha de orientação e de normatização. Surgiram assim, diferentes modelos no setor público e privado, em sua maioria com deficiências técnicas. O surgimento do atendimento pré-hospitalar. O marco inicial do APH em São Paulo foi em 1981, quando um grupo de médicos do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, preocupados com o número crescente de vítimas com traumas sendo atendidos no ambiente de pronto-socorro, decidiram desenvolver um grupo de estudos, visando a melhoria do atendimento pré-hospitalar às vítimas de acidentes.
Resultou assim, na criação da Comissão de Recursos Assistenciais de Pronto-Socorro, SCRAPS, com a participação de inúmeros órgãos ligados ao atendimento de vítimas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretarias de Saúde. Em 15 de setembro de 1983, o então secretário do Estado da Saúde Dr. João Yunes, oficializou o CRAPS para Grande São Paulo, sob a coordenação do Dr. Roberto Yukihiro Morimoto, Resolução SS-47, cujos objetivos principais seriam regionalizar o atendimento aos pacientes politraumatizados na Grande São Paulo, estudar e propor um padrão mínimo de pronto-socorro e de ambulâncias. Em 1986, a Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou um grupo composto por 5 oficiais do Corpo de Bombeiros à cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde realizaram um curso de técnico em emergências médicas. Após o encerramento do curso, foi proposta uma reformulação na instrução de primeiros socorros ministrada ao efetivo do Corpo de Bombeiros e ampliação dos serviços de salvamento e resgate com pessoal especializado para o atendimento e transporte das vítimas de acidentes. Em 13 de julho de 1988, o então secretário do Estado da Saúde, professor Dr. José Aristodemo Pinotti, constituiu o GPROV Emergência, Grupo Especial de Programas de Emergência, cujo objetivo era o de desenvolver, implementar e fiscalizar o Programa de Emergência do Estado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.